Beleza. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje de modelagem de dados e os nossos assuntos abordados serão restrições de integridade e dependências. Então, já vou começar compartilhando aqui a minha tela. Onde é que está? Aqui. Então, vamos começar falando sobre restrições de integridade. Na verdade, a gente vai falar sobre integridade de dados e depois entender as suas restrições. Então, o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente é o de integridade dos dados. Você provavelmente sabe o que é integridade e também sabe o que é um dado, que a gente já estudou isso lá na primeira aula do curso, diferença entre dado e informação. Agora, juntando as duas coisas, integridade dos dados, o que significa isso? Significa garantir e manter a consistência e a precisão dos dados. Ou seja, quando eu coloco um dado no banco de dados, eu tenho que garantir que esse dado ele seja consistente, que ele não mude e que seja preciso, que o seu valor seja exato, seja exatamente o que ele precisa representar. Então, se eu coloquei o nome de um produto ou o nome de uma pessoa, tem que ser consistente, não pode mudar. Se eu coloquei o preço de um produto, tem que ser preciso, não pode flutuar. Então, a integridade dos dados significa conseguir manter essa consistência e essa precisão. Isso, evidentemente, é um aspecto crítico no design e implementação do banco de dados. Se você não levar em consideração isso, você acaba com um banco de dados sem integridade e que, evidentemente, vai causar problemas. Como é que a gente consegue atingir a integridade? Aplicando restrições de integridade, que é o tema dessa primeira parte da aula. Então, as restrições de integridade, elas existem em várias formas. Elas são classificadas de acordo com o seu tipo, com a sua aplicação. Aqui eu tenho algumas delas que são as mais importantes que a gente vai estudar. Então, nós temos integridade referencial, de domínio, de vazio, de chave e as integridades definidas pelo usuário. Quando eu falo usuário, na verdade é quem projeta o banco de dados. É o usuário do sistema de gerenciamento de banco de dados. O cara que vai projetar, no caso, você. Mas, claro, sempre baseada, todas as integridades sempre baseadas nas regras de negócio que você obtém fazendo o levantamento de requisitos. Então, vamos começar falando sobre a integridade de domínio. Domínio, você já sabe o que é. Domínio, no linguajar, no jargão de modelagem de dados, de bancos de dados, significa tipo de dado. Então, é o tipo do dado. Se é inteiro, se é numérico, se é caractere, se é variável, se é booleano e assim por diante. Então, a integridade de domínio, ela cuida que os valores que são inseridos numa coluna devem sempre obedecer à definição de valores permitidos, que são os valores do domínio. Por exemplo, se eu digo que a coluna preço do produto é um valor numérico real, eu sempre tenho que inserir valores numéricos reais quando eu for cadastrar um dado nessa coluna. Eu não posso tentar inserir um valor de texto, um valor lógico, ou até mesmo um valor inteiro. Tem que obedecer ao domínio específico. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um banco de dados que tem uma coluna que mostra a distância em quilômetros entre duas cidades. Essa distância é um número. Então, só posso inserir números aí. Não devo inserir texto. Mesmo que eu possa representar um valor numérico na forma de texto, eu não devo inserir como texto, porque o domínio é numérico. Provavelmente eu vou querer fazer cálculos com esses números, calculando distâncias, por exemplo. Então, tem que obedecer o domínio. Beleza? Isso a gente chama de integridade de domínio. Alguns fatores que são relevantes quando a gente vai tratar da integridade de domínio. A gente tem que levar em consideração sempre, evidente, o tipo de dado do campo, que é o domínio em si, como o dado é representado internamente. Isso é importante porque nos bancos de dados, os valores eles podem ser representados de formas distintas. O exemplo mais clássico é o dos números inteiros. Quando a gente vai armazenar um número inteiro no banco de dados, numa coluna, esse número ele pode ser representado por vários tipos de dados distintos, que vão ter uma faixa de valores variável.
Então, como exemplos, a gente pode ter um valor chamado int, um tipo de dado cujo nome é int. Em SQL Server ou em MySQL nós temos esse tipo de dado, que representa números inteiros numa faixa determinada, números até grandes. Mas nem sempre eu preciso de uma faixa grande, por exemplo, uma faixa de valores que permita armazenar valores de 0 a 2 bilhões. Vamos supor que eu vou armazenar aí distâncias entre cidades, né, em quilômetros. Bom, nenhuma cidade fica a 2 bilhões de quilômetros de outra, a não ser que esteja em outro planeta. Não? Então, eu não preciso desse tipo de dado tão grande. Eu preciso de um tipo de dado inteiro, vamos supor, só que de uma faixa menor. Aí você vai ter um tipo de dado, por exemplo, chamado de small int, pequeno int em inglês. Ou talvez até menor, tiny int, que são tipos de dados cuja faixa de valores que você pode armazenar é menor. Por exemplo, de 0 a 32 mil aproximadamente, 32.768, ou de 0 a 255. Então, você precisa escolher o tipo de dado e a faixa de valores adequada. E aí, se você escolher uma faixa de valores, você não pode inserir dados que extrapolem essa faixa. Porque senão você vai violar a integridade do domínio. Legal? Não se preocupe muito com esses tipos de dados. Agora a gente vai falar mais para frente na parte do projeto físico a respeito deles, das diferenças que existem. A diferença básica que existe é o espaço em disco e o espaço em memória que cada um deles vai ocupar. Quanto maior a faixa, mais espaço ocupa. Tá? Um outro fator é a presença ou não do dado. Tem a ver com você permitir nulos ou não permitir nulos na sua tabela. Intervalos de valores, que tem a ver com o tipo de dado, como eu acabei de citar, qual é o intervalo válido. Alguns intervalos, por exemplo, só permitem que você coloque números positivos. Outros permitem números negativos. Então, se fosse, por exemplo, de novo, um banco de dados para armazenar distâncias entre cidades, eu não posso ter número negativo. Uma cidade não pode ficar a menos 10 quilômetros de outra. A distância só pode ser positiva. E conjuntos de valores discretos, é um outro fator importante. Às vezes, você não vai trabalhar com intervalos ou com faixas, você vai trabalhar com valores específicos. Um exemplo clássico é um banco de dados no qual você tem uma coluna, uma tabela, para armazenar o estado onde, vamos supor, uma pessoa reside ou uma empresa está. Bom, o estado é um conjunto de valores discretos. Eu não posso escrever qualquer coisa ali. Eu só posso escrever nomes de estados que existam. Então, se são estados do Brasil, eu só posso ter os estados que pertencem à República do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, etc. Eu não posso colocar Washington ali, por exemplo. Eu não posso colocar Califórnia, porque são estados de outro país. Então, esses estados estariam fora do conjunto de valores discretos. Se eu tentar cadastrar um estado desse, eu vou violar novamente a minha integridade de domínio. Beleza? Então, isso a gente chama de integridade de domínio, tipo de dado. E aqui o exemplo. Vamos supor que eu tenho numa tabela um atributo preço do produto, como aquelas tabelinhas que a gente criou nas aulas anteriores. O preço de produto é um valor monetário, é dinheiro. Dinheiro tem casas decimais, com uma determinada precisão. Então, eu vou ter que armazenar isso utilizando um tipo de dado adequado, um domínio adequado. Por exemplo, o valor 25,33 ou 25,33 no nosso sistema é um valor permitido, porque um produto pode custar R$ 25,33. Ou 25 dólares e 33 centos, ou 25 euros, tanto faz. Não é a moeda importante aqui, é o valor permitido. Então, esse valor está ok. Agora, existem valores que não são permitidos. Se na hora de cadastrar um produto nessa tabela eu tentar escrever assim, o preço do produto é R$ 25,33. Por extenso, eu não consigo. Vou violar a integridade do domínio, porque aqui eu estou usando um tipo de texto em vez de usar um tipo numérico. Veja que tem palavras aqui no meio. Isso é proibido. E outro valor não permitido, menos 32,33. Bem, um produto pode custar R$ 32,33, mas ele não pode custar menos R$ 32,33, porque preços de produtos não podem ser negativos. Você não entra numa loja, pega um produto, né, na vitrine,
numa gôndola e esse produto custa um valor negativo. Isso significaria que ao chegar no caixa, você entrega o produto e o caixa paga para você levar ele embora, o que é absurdo. Então, esse é um valor não permitido, apesar de ser um número válido, é número, valor negativo não é permitido nesse caso. E claro, vai ser permitido em outros casos. Por exemplo, se fosse uma tabela na qual eu armazenasse as temperaturas diárias numa cidade, a temperatura pode ser positiva ou negativa. Então, no verão pode estar fazendo 25 graus, no inverno pode estar fazendo menos 32, se você estiver na Rússia, no Canadá, na Escandinávia. Certo? Então, sempre levar em consideração o tipo de informação que você está armazenando. Beleza, essa é uma integridade. Um outro tipo de integridade, a gente vai chamar de integridade referencial. O nome já diz, referencial tem a ver com referência, com fazer referência a algo. E no caso, a restrição de integridade referencial faz referência aos valores de uma coluna, baseando-se nos valores de outra coluna, que esteja em outra tabela. E outra tabela, evidentemente, que esteja relacionada. E isso, você vai lembrar, tem a ver com os conceitos de chave primária e chave estrangeira, que a gente já viu nas outras aulas. Então, exemplo. Eu tenho uma tabela de produtos, com vários produtos cadastrados, e um desses produtos tem um código de identificação 523. Na hora de cadastrar uma venda, eu posso vender esse produto e cadastrar esse produto como venda. Por quê? Porque ele existe na tabela de produtos. Então, existe uma integridade de referência entre as duas tabelas. Agora, se eu tentar fazer a venda de um produto com um ID diferente, por exemplo, 528, e esse ID, esse código não existir na tabela relacionada de produtos, eu não posso fazer a venda. Eu não vou conseguir cadastrar esse registro. Por quê? Porque aquela coluna específica, aquela chave estrangeira não existe na coluna correspondente na tabela de produtos. Aí você estaria violando novamente a integridade referencial. Resumindo, cada valor que você cadastra numa coluna de chave estrangeira deve corresponder a um valor pré-existente numa coluna de chave primária na tabela relacionada. Isso é para manter a consistência entre as tuplas ou entre os registros das duas relações, das duas tabelas. Tá? Isso é muito importante. Isso aí tem a ver tudo com os relacionamentos entre as entidades. Legal, gente? Então, integridade referencial é isso aí. E aqui um exemplo, mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma tabela de produtos, de uma vendinha, tá? Ou de uma adega, que seja, e aí eu tenho cadastrados alguns produtos. Eu tenho cadastrado nessa tabela água mineral, refrigerante, um refrigerante qualquer, suco. Legal, eu tenho esses produtos. Mas eu tenho só esses 3 produtos cadastrados. E aí, na hora de fazer o registro de uma venda, eu posso registrar a venda de água, refrigerante e suco, porque eles já existem. Mas, se eu quiser registrar a venda de uma cerveja, por exemplo, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho esse produto na tabela de produtos. Então, na coluna nome do produto não existe isso. Portanto, na tabela relacionada de venda, eu não vou poder cadastrar esse valor. Isso aí vai violar novamente a integridade referencial. Não é possível cadastrar uma venda com esse produto, porque ele não existe na tabela de produtos. Claro que, se eu for até a tabela de produtos e cadastrar esse item, aí eu vou conseguir usar esse item na tabela relacionada de vendas. Aí ele passa a existir e a integridade referencial fica conservada. Beleza? Então tá aqui, ó, essa ilustração mostra o que está acontecendo nesse exemplo. Se na minha tabelinha de produtos cadastrados eu tenho esses 3 itens, eu posso vender para o nosso cliente João esses itens. Então, o João foi na lojinha, comprou uma garrafinha de água e uma de refrigerante. Beleza. Agora, se a cliente Renata entrar na loja e tentar comprar suco e cerveja, eu não consigo vender, porque cerveja não existe aqui como produto cadastrado. Legal? Então, eu não consigo registrar isso no sistema. Olha, na prática, pode até ser que a cerveja exista fisicamente lá na loja, está lá na geladeira, está lá na gôndola. A pessoa pega a garrafa, leva lá no caixa, mas eu não vou conseguir cadastrar, registrar essa venda. Dentro do banco de dados isso não vai acontecer, porque alguém esqueceu de cadastrar aqui na tabela de produtos.
Isso aqui, isso é mundo real, gente, já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de pegar produto, inclusive cerveja mesmo, chegar no caixa e não está cadastrado esse produto. E aí o caixa, para não perder a venda, fez aquela gambiarra típica, né? Cadastrou a venda com o nome de outro produto com preço próximo. Esse é o tipo de coisa que a gente quer evitar que aconteça no nosso banco de dados. Beleza? Muito bom. Vamos ver o que mais que a gente tem para falar de integridade. A integridade referencial está muito ligada com a atualização e exclusão de registros. Então, uma operação que eventualmente a gente faz em bancos de dados é atualizar um registro, ou seja, mudar as informações que estão cadastradas. Por exemplo, atualizar o preço do produto. Isso é extremamente comum. O produto aumentou de preço, eu preciso ir no banco de dados e fazer o aumento do preço lá, para o sistema poder enxergar esse preço novo. Ou então a exclusão do produto. Vamos supor, eu não vou mais trabalhar com uma determinada linha de produtos. Então eu tenho que excluir esse produto do meu sistema, para ele não constar mais ali. Essas são operações simples, vocês vão aprender a fazer essas operações usando SQL. Porém, essas operações elas podem interagir com a integridade do banco. Então, se você excluir ou atualizar um registro numa tabela, os registros que estão relacionados nas outras tabelas talvez precisem ser excluídos. Isso pode acontecer. Senão, a gente vai ter erros na hora de tentar fazer os cadastros. Então, por exemplo, se eu excluo da minha tabela um determinado fabricante, de uma tabela de fabricantes, eu não posso mais ter produtos desse fabricante na tabela de produtos. Só que, se eu excluir o fabricante, eu tenho que lembrar de excluir os produtos também, senão os produtos podem ficar na tabela sem ter um fabricante associado. Para não violar a integridade referencial, na hora de criar as tabelas, a gente usa comandos SQL que vão disparar esse processo automaticamente para a gente. Então, se eu excluir o fabricante, automaticamente os registros desse fabricante na tabela de produtos desaparecem. A gente tem que lembrar de fazer isso na hora de criar o SQL. Senão, a gente vai ter violação de integridade referencial, que pode causar problemas do tipo não conseguir excluir o registro. Você vai tentar excluir o fabricante, o banco de dados dá um erro dizendo que você primeiro tem que excluir os registros relacionados na outra tabela. E talvez você tenha 1000 produtos dele para excluir, né? Ficar caçando produtos e excluindo. A mesma coisa é para atualização. Tá? Se você vai trocar o nome do fabricante, então talvez o código do fabricante, que é mais comum, vai trocar o código do fabricante, esse código tem que ser atualizado nas outras tabelas onde ele aparece. Senão você vai ter uma inconsistência grande. O fabricante cadastrado com código e os produtos desse fabricante com um código diferente. Aí você nunca mais acha a informação correta. Tá? Para evitar isso, tem comandos SQL que a gente utiliza. Beleza? Bom, outro tipo de integridade é a integridade de vazio. Vai ser bem simples. Você só vai informar se a coluna é obrigatória ou opcional. Ou seja, se é obrigatório colocar um dado ali na hora de cadastrar um registro, ou se você pode deixar aquilo sem cadastro, sem colocar nenhuma informação ali dentro. Ou seja, se é possível não inserir um valor na coluna. Chave primária é sempre obrigatória, tem que ter ali um código, porque a chave primária é usada para identificar os registros, identificar as linhas. Mas outros campos talvez possam ser vazios. Não é comum. Por boa prática, a gente sempre recomenda que você não deixe campos com integridade de vazio. Mas às vezes você precisa. Por exemplo, tem um campo de telefone e a pessoa não tem telefone. Então eu não vou conseguir realizar o cadastro, o registro dessa pessoa se esse campo for obrigatório, porque eu não vou ter o que cadastrar ali. E o sistema não vai deixar eu finalizar o cadastro. Então, deixando ele como suportando vazio, aí eu consigo fazer esse cadastro. Mas isso é para usar o mínimo possível. Tá? Sempre é legal ter o dado cadastrado ali dentro. E aí, quando isso for necessário, a gente vai trabalhar com os valores nulos, que é um tipo especial de valor, que a gente chama de null em inglês. N-U-L-L. Então, o valor nulo significa que não existem dados. Não tem o que cadastrar ali, está sem informação. Isso é nulo. É um tipo especial de dado, tá? E tem que tomar muito cuidado para não confundir nulo com zeros, com strings, com tabulação, com espaços. Porque todos esses elementos são valores. São diferentes de nulo. O nulo é quando não existe, você não faz a menor ideia do que seja.
Tá? Zero é um valor. Se eu escrever zero, eu coloquei um valor ali dentro. Ele tem um valor. E um valor que representa algo. Lembra da coluna de exemplo que eu usei agora há pouco, de temperaturas na cidade? Pois bem, eu posso escrever 0 graus. É uma temperatura bem estabelecida, específica. Né? A água congela a 0 graus. Então é um valor. 0 é um valor bastante válido nesse caso. Agora, se eu não souber a temperatura, aí é um valor nulo, não tem nada para escrever ali dentro. Os nulos eles podem acarretar problemas no banco de dados. Tá? Por quê? Eles podem indicar que o valor da coluna não é apropriado, talvez você esteja até utilizando um tipo de dado inadequado. O valor não foi inserido, você esqueceu de colocar o valor. Ou ele é desconhecido. E talvez esse valor exista, mas você não tem ele na sua mão ali no momento. Você precise ir atrás dessa informação para poder colocar no banco, porque pode ser importante. Então, sempre tomar bastante cuidado quando for trabalhar com integridade de vazio e valores nulos. Tranquilos? E aqui um exemplo de valor nulo. Então, supõe uma tabela de cadastro de alunos. Todo aluno tem seu nome cadastrado. Não posso ter essa tabela de alunos sem ter o nome do aluno. Tá? Então, esse campo é obrigatório. A gente vai usar uma restrição chamada not null. Not null significa não nulo. Então, esse campo não pode ser nulo. Ok. Agora, o telefone, como eu citei anteriormente, pode ser que o aluno não tenha o telefone. Hoje em dia isso não é muito comum, mas há 10 ou 15 anos atrás era bastante comum. Eu mesmo, há uns 15 anos, não tinha telefone em casa. Então, nem todo aluno possui telefone, então esse campo não pode ser do tipo not null, senão você não consegue finalizar o registro. Então esse campo vai ser do tipo não obrigatório. Ele vai aceitar valores nulos. O que significa? Vai aceitar que você não coloque nada ali dentro. É o atributo nulo. Legal? Então quando precisar, você vai utilizar o atributo nulo. E aí você vai ter uma tabelinha como essa daqui. Aqui eu tenho as colunas ID aluno, nome, sobrenome, telefone e data de nascimento. Aí você vai notar que está tudo preenchido, porém, o nosso aluno Renato Marconi não tem telefone. Então, eu não vou cadastrar essa informação na coluna de telefone, e o que vai aparecer no banco automaticamente, se eu não cadastrar, é a palavra null, em inglês, nulo. Então, quando a gente fizer uma consulta aqui para verificar os telefones dos alunos, para o Renato vai aparecer esse valor escrito, null. Então, você já sabe, opa, não foi cadastrado o telefone para o Renato. Por quê? Provavelmente porque ele não tem. Mas pode ser que o operador esqueceu de cadastrar também. Tá? Então, isso a gente chama de integridade de vazio. E o último tipo de integridade que a gente vai ver é a integridade de chave. Integridade de chave. Como o nome diz, tem a ver com chaves. Que chave? Chave primária. Primary key. Essa integridade diz que os valores que você coloca numa coluna de chave primária sempre devem ser únicos. Não pode ter repetição nesse valor. Então, não tente cadastrar 2 clientes ou 2 alunos com o mesmo CPF, 2 empresas com o mesmo CNPJ, 2 produtos com o mesmo código. Isso não pode ocorrer. Se você tentar cadastrar dados assim, ocorrerá uma violação da integridade de chaves. Essa integridade existe para que os registros, ou tuplas, né, tecnicamente falando, sejam sempre distintos, diferentes um do outro. E outra coisa, chave primária também não pode ter valor nulo. Jamais. Sempre tem que ter um valor inserido ali. Tá? E, finalmente, existe a integridade definida pelo usuário, que não é uma integridade interna do banco de dados, e sim uma integridade que tem a ver com as regras de negócio. Então, você fez lá o levantamento de requisitos, trocou aquela ideia com o seu cliente, tá? E ele disse para você que quer X, Y e Z no banco. E ali dentro você identifica uma integridade para ser definida. Por exemplo, aqui é o caso clássico do conjunto restrito de valores. Meu cliente pode falar, olha, para esse banco de dados, eu vou ter ali o cadastro dos estados dos meus fornecedores, mas eu só trabalho com fornecedores da região sudeste. Então, é um conjunto restrito de valores. Eu não vou colocar nesse banco todos os estados da federação. Ele disse que é só região sudeste, então eu só vou colocar região sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e acabou. Então, isso é uma integridade definida pelo usuário. Se na hora de cadastrar, alguém tentar cadastrar, por exemplo, Rio Grande do Sul,
vai dar erro, porque RS não existe, o que existe é RJ. Pode ter sido um erro de digitação, por exemplo. Tranquilo? Bom, então isso é a nossa aula de integridade, né, de restrições de integridade em bancos de dados, que são essas regrinhas para você ter em mente na hora de fazer as modelagens. Agora a gente vai passar para a segunda parte e nós vamos estudar as dependências. Tá? As dependências que também é um assunto importante que tem a ver, como o nome diz, né, dependência, algo que depende de outro. Né, dependências entre colunas ou até mesmo entre tabelas. Aí eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida com relação à parte de restrição de integridade? Algum dos tipos que eu citei ficou meio nebuloso ou está ok? Podemos prosseguir. Ninguém? Bom, então vamos lá falar sobre as dependências. No final da aula a gente tira mais dúvidas. Então, além das restrições de integridade, também é importante conhecer o conceito de dependências. O que é dependência? Dependência tem a ver com um atributo depender, a sua existência, depender de outro atributo. Então, a gente vai usar aqui uma certa simbologia um pouquinho diferente, na qual eu vou dizer que E é uma entidade, X e Y são dois atributos quaisquer da entidade, ou seja, duas colunas de uma tabela. Então, eu tenho duas colunas quaisquer de uma tabela. Pense numa tabela de produtos. Tem lá código do produto, nome do produto, preço do produto, quantidade em estoque. Pego duas colunas quaisquer dessas. E aí eu vou comparar uma coluna com a outra para verificar se elas dependem entre si. Então, a gente vai dizer que uma coluna Y é funcionalmente dependente, dependência funcional, da outra coluna X, se cada valor de X estiver associado com um valor de Y. Meio confuso isso, não? Bom, a gente representa isso como X setinha Y. Isso significa X determina funcionalmente Y. Então, Y, para existir, depende do X. Então, a função de Y depende do X. Por isso, dependência funcional. Legal. Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela de pedidos. Na minha empresa, uma tabela de pedidos, que tem o número do pedido, tem lá os itens que fazem parte do pedido, quem fez o pedido, e temos um prazo de entrega também. A gente coloca ali, prazo de entrega. Esses dias atrás eu comprei uns produtos pela internet e recebi a mensagem com o prazo de entrega do produto, do pedido. Legal, isso está armazenado em algum lugar. Bem, o atributo que determina o valor, o número do pedido, é chamado de atributo determinante. Então, nesse caso aqui, o número do pedido é determinante. Ele determina o prazo de entrega do pedido, que é chamado de atributo dependente. Cuidado para não confundir essa palavra aqui, determinante, com o determinante de chave primária. Então, o atributo determinante dentro do assunto dependência é diferente de determinante no assunto de chaves. Não confunda a terminologia. No caso, a chave primária, ela é determinante duplamente, então. É um atributo determinante, e determinante porque ele determina funcionalmente os outros atributos que a gente tem na linha, porque todo mundo depende da chave primária. Tá? Os atributos que não são chaves, a gente chama de atributos não chave. A gente já viu isso anteriormente. Então, olhando de novo esse nosso exemplo. Para saber o prazo de entrega do pedido, eu preciso saber qual é o número do pedido. Sem a informação do número do pedido, eu não tenho como saber o prazo de entrega. Faz todo sentido, não faz? Então, a gente diz que aqui existe uma dependência funcional. O prazo de entrega depende, funcionalmente, do número do pedido. Sem o número do pedido, não tem prazo de entrega. Simples assim. Tá? A gente chama isso de dependência funcional. Isso é importante. Quando a gente chegar na normalização, a gente vai fazer análises de dependência entre colunas para determinar se as colunas estão no lugar certo, se elas precisam ser realocadas ou até mesmo eliminadas. Bom, existe uma variante da dependência funcional que se chama dependência funcional total, que vai acontecer quando a gente tiver chave primária composta. Você lembra o que é uma chave primária composta? A chave primária composta é aquela que tem duas ou mais colunas na sua constituição.
Então, em vez de ser uma coluna só, usada como chave primária, eu tenho uma combinação de duas ou mais colunas. Aí, nesse caso, o atributo não chave, ou seja, uma coluna qualquer da tabela, tem que depender da chave primária como um todo, ou seja, depender de todas as colunas que compõem a chave primária. A gente vai chamar isso de dependência funcional total. Então, o total significa todas as colunas que constituem a chave primária composta. Se por acaso o atributo não chave, uma coluna qualquer da tabela, depender só de uma parte da chave primária composta, a gente tem um problema aí que tem que ser resolvido por meio de uma técnica de normalização. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas. Mas para poder resolver o problema, você tem que saber detectá-lo. Por isso é importante saber o que é a dependência funcional total. E aqui nós temos um exemplo. Nessa tabela, item pedido, ó, da forma como está o nome aqui, item pedido, a gente já sabe que se trata de uma tabela associativa. Ela veio da combinação de uma tabela de itens com tabelas de pedido. Aqui nós temos número do pedido, código do produto e quantidade do produto. Veja que a chave primária, ela é a combinação desses dois campos. Porque um pedido pode ter mais de um produto distinto. E um produto pode estar em mais de um pedido. Então, eu tenho que combinar as duas colunas para obter um valor que não se repita. Então, um número de pedido com um código de produto não se repete. Então, as duas colunas juntas são uma chave primária composta. E aí, a coluna quantidade de produto, que é uma coluna não chave, ela depende dessas duas colunas aqui. E aqui a dependência funcional é total. Porque para saber a quantidade de produto que eu tenho nesse pedido, eu preciso das duas informações. Eu preciso saber qual é o pedido, então é o número do pedido, e preciso saber qual é o produto, qual é o código do produto. Então não tem como eu saber a quantidade do produto se eu não tiver essas duas informações na mão, número do pedido e código do produto. Porque de um pedido para outro, a quantidade vendida pode variar. E de um pedido para outro, o produto vendido pode variar. Então, preciso das duas informações. Temos aqui a dependência funcional total. Se, por acaso, essa coluna dependesse só de uma parte da chave primária, ou do número do pedido ou do código do produto, a dependência funcional total estaria quebrada. E aí a gente tem um problema que tem que ser resolvido com outras técnicas. Tá? Isso, claro, só se aplica quando a chave primária for composta. Quando ela não for composta, você não se preocupa com a dependência funcional total. Beleza? Mas temos outro tipo de dependência, que é a dependência funcional parcial. Aí, a dependência funcional parcial é quando os atributos não chave, que você já sabe, são as colunas comuns da tabela, quando elas não dependem de toda a chave primária ainda composta. Que é esse exemplo que eu acabei de dar. Né? Se aquele campo não depender de todas as partes da chave primária composta, a dependência funcional existe, porque a coluna depende de alguma parte da chave, mas ela não é total, porque não depende de todos os campos em combinação. Então, a gente diz que essa dependência ela é parcial. E é essa que a gente tem que resolver. Essa a gente vai ter que aplicar a técnica de normalização para depois fazer a sua resolução. Aqui nós temos um exemplo da tabela de matrículas. Nessa tabela, nós temos o ID do aluno e o código da disciplina juntos, constituindo uma chave primária. Então, para saber a matrícula, eu tenho que ter o ID do aluno, saber qual é o aluno e saber qual é a disciplina. Como é que eu vou saber qual é a matrícula específica? E aí eu também tenho os campos comuns, nome da disciplina e data de início. Bom, o nome da disciplina, por exemplo, ele é dependente do código da disciplina. Então, para saber o nome de uma disciplina, eu tenho que saber o código dela. Eu entro no meu sisteminha, coloco o código da disciplina, código 13, aparece lá o nome da disciplina. Tranquilo. Agora, o nome da disciplina não depende do ID do aluno, né, do RA do aluno, porque aluno não tem a ver diretamente com disciplina. Tá? Então, neste caso, a gente tem uma dependência funcional parcial, porque o nome da disciplina depende apenas do código e não do ID do aluno. Certo? Nesse caso, a gente vai ter que fazer um rearranjo aqui nessa tabela
para reorganizar a coluna, porque provavelmente esse nome da disciplina não precisaria estar nessa tabela. Na verdade, se você pensar um pouquinho, você vai chegar nessa conclusão. Para que eu preciso do nome da disciplina aqui, se eu já tenho o código? Quando eu quiser saber a disciplina na qual o aluno está matriculado, é só pegar esse código e pesquisar na tabela de disciplinas. Tá? Então fica bem claro que esse nome de disciplina está a mais. E a gente detecta isso por quê? Porque isso é uma dependência funcional parcial. Se fosse total, estaria no lugar certo. Beleza? Então é uma análise bem interessante. Bom, temos outro tipo de dependência funcional, que é a transitiva. Então, essa aqui vai ocorrer quando um campo qualquer não depender diretamente da chave primária, nem mesmo parcialmente. E aqui é um campo não chave. Então, eu tenho um campo qualquer, e esse campo depende de outro campo, existe a dependência, só que esse outro campo do qual ele depende não é chave primária, e não é sequer uma parte de uma chave composta. Então, a gente fala que essa dependência funcional ela é transitiva. Tá? Transitiva. Com o exemplo fica bem claro. Aqui eu tenho uma tabela de pedido, na qual eu tenho uma chave primária, número do pedido, uma chave primária simples. Também tem uma coluna prazo de entrega, código do vendedor e nome do vendedor. A coluna código do vendedor é chave estrangeira. Por quê? Porque eu tenho nesse banco de dados uma outra tabela de vendedores com os cadastros dos vendedores. Lá tem o código do vendedor e outras informações, como nome, endereço, ID do vendedor e assim por diante. Código do vendedor e assim por diante. E aqui nessa mesma tabela de pedido tem o nome do vendedor. Bom, se a gente for pesquisar as dependências, você vai perceber o seguinte, o nome do vendedor, ele depende de uma outra coluna, ele depende do código do vendedor. Então, para saber o nome do vendedor que tirou o pedido, eu preciso saber o código dele. Com o código do vendedor, eu consigo pesquisar a informação e descobrir quem foi o vendedor. Por exemplo, para calcular a comissão que ele vai receber. Só que aqui a gente tem um problema. O nome do vendedor depende do código. Só que o código do vendedor não é chave primária nessa tabela. É chave estrangeira. A chave primária é o número do pedido. E o nome do vendedor não depende do número do pedido. Então aqui a gente tem uma dependência, só que ela é transitiva. A gente chama isso de transitiva. Tá? Transitiva. E o prazo de entrega? O prazo de entrega depende do número do pedido. Porque para saber qual é o prazo de entrega do pedido, eu tenho que saber qual é o pedido. Correto? Vamos supor que eu ligo na loja e falo, quando é que vocês vão me entregar o meu pedido? A primeira coisa que eles vão me perguntar é, mas qual é o seu pedido? Você tem o número dele aí para eu consultar? Então, existe a dependência funcional aqui, total. Mas aqui, o nome do vendedor depende de uma coluna que não é chave primária. Então, aqui a gente tem um problema que também tem que ser resolvido e vai ser resolvido na normalização. Mas é a mesma ideia. Basicamente, a gente poderia eliminar esse nome do vendedor desta tabela aqui. Porque se eu já tenho o código dele, eu não preciso do nome. Para saber o nome do vendedor, é só pegar esse código e consultar na tabela de vendedores. Beleza? Muito bem. E a última dependência que a gente tem para estudar é a chamada de dependência multivalorada. Quando é que existe a dependência multivalorada? Quando para cada valor de um atributo A ou X, se você preferir, existir um conjunto de valores de atributos B e C que estão associados. E um não tem nada a ver com o outro. É independente entre si. Aí a gente representa assim a dependência multivalorada. A e uma setinha com duas pontas, B. Que significa B depende de A, mas a dependência é multivalorada. Tá? Então existe um conjunto de outros atributos associados. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro, né? Essa definição teórica é meio complexa. Então aqui está um exemplo de dependência multivalorada. Nessa tabela, que é uma tabela de uma concessionária de veículos, nós temos modelos dos automóveis vendidos, ano de cada automóvel e a cor de cada um deles. Então dá para consultar no sistema os modelos de carros que a gente tem para vender. Ano, eu quero comprar um carro ano 2015, eu quero comprar 2016. Consigo consultar no sistema e saber quais eu tenho ali, e até por cor. Eu quero um carro vermelho. Vamos ver no sistema o que eu tenho de vermelho. Tem um Fox 2016.
Aí assim por diante. Beleza. Só que aqui a gente tem um problema. Ano e cor são dois dados totalmente independentes entre si. O ano não depende da cor, nem cor depende do ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas elas vão depender do modelo do carro. Tá? Ambas dependem do modelo do carro. Então a gente tem o que é chamado de dependente multivalorado de modelo. Então, por exemplo, esse Gol aqui pode ser ano 2016, cor prata. Porém, o Uno pode ser 2016 preto ou 2015 prata. Então a gente tem agora dois modelos com dados diferentes. Tá? Então a gente chama de colunas com dependência multivalorada. Isso pode ser um problema, porque na verdade a gente precisa que esses dados dependam da chave primária da tabela, não de uma outra coluna. Veja que isso aqui é bem parecido com a dependência transitiva, quando uma coluna depende de outra coluna que não é chave. Só que aqui no caso a gente tem mais de uma coluna dependendo de uma coluna não chave. Por isso a gente fala de multivalorada, mais de um valor. E isso é outro problema que a gente também precisa resolver no processo de normalização. Então, na normalização, a gente vai, com esses conceitos de dependência e de restrições, que a gente agora já conhece, a gente vai aplicar algumas técnicas para fazer filtros, divisões ou exclusões nessas colunas que a gente tem até o momento durante o processo de modelagem, e aí a gente vai finalizar a modelagem criando outras tabelas, ou excluindo, ou trabalhando com campos separados. E aí, no final, a gente vai ter um diagrama entidade de relacionamento, um dicionário de dados prontos para serem implementados no banco de dados fisicamente. Aí é só puxar um SQL e mandar os códigos. Tranquilo, gente? Bom, então isso aí foi a nossa explicação de restrições de integridade e dependências. O que falta para a gente fazer? Ver o dicionário de dados, que é um negócio bastante fácil, muito simples, simples mesmo. A normalização não é tão simples, mas é de extrema e crucial importância, e na normalização a gente vai usar esses conceitos que a gente acabou de estudar, por isso é importante vocês depois pegarem esse material e relerem bastante, assistirem o vídeo de novo, etc. E aí a gente vai fazer um projetinho completo, para finalizar a modelagem de dados e finalizar a UC9. Tranquilo? Bom, então é isso. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Abrir o chat. E aí eu pergunto para vocês. Alguma dúvida, gente? Com relação a essa matéria? Aula teórica hoje. Então, alguma dúvida com relação a essa teoria que foi passada? Se tiver dúvida, como sempre, coloca aqui no chat ou manda pelo WhatsApp se tiver sem acesso ao chat, ou até manda no microfone. O tópico de dependências tem relação com entidades fracas ou fortes? Tem relação sim. Tá? Tem relação sim. Você vai notar que durante a análise, você vai identificar essas entidades fracas ou fortes e vai notar que existem dependências específicas entre os campos. Mas, é importante frisar, as dependências elas estão mais ligadas aos campos dentro de uma tabela do que entre os campos de uma tabela para outra. Tá? Então é mais importante se focar na tabela em si do que no relacionamento de uma tabela para outra neste assunto. Tá? As restrições de integridade já são mais importantes, porque elas têm a ver, por exemplo, com integridade referencial, que tem a ver com chave primária numa tabela e chave estrangeira na outra tabela. Ele é mais importante e tem mais a ver com as entidades. Legal, Leonardo? E aí, gente, mais dúvidas? Bom, então é isso, gente. Vamos encerrar a nossa aula de hoje. Encerramos a semana também. Vocês têm esse material aqui para estudar e todo o material que foi passado ao longo da semana. Aproveitem o final de semana para estudar isso bastante. Tentem terminar os exercícios que foram passados, quem não terminou ainda, para fazer a entrega. Tá? E na segunda-feira a gente vai falar sobre dicionário de dados e logo na sequência a gente vai entrar com normalização. Dicionário de dados vai ter exercícios para vocês fazerem também, normalização, sem dúvida, também vai ter. Então é isso. Agradeço a todos que compareceram à aula de hoje. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil a aula de hoje. E nos vemos na segunda-feira. Bom final de semana para todos e bons estudos.